a mais uma aula do nosso curso. Hoje nós vamos falar de um assunto bem legal e eu acredito que um dos mais importantes na medicina chinesa, que são os 5 elementos. E aí a gente vai chegar então em toda a questão dos 5 movimentos, como esses 5 elementos eles se movimentam dentro da natureza, dentro da casa, dentro do nosso organismo, no nosso ambiente. Então a gente estava falando na aula anterior sobre o Tai Chi. Os 5 elementos, eles estão dentro de Tai Chi, ou seja, eles estão dentro aqui da nossa sociedade, dentro da nossa casa, dentro do nosso corpo, de uma forma bem prática. Então, peguem o material de vocês e deem uma olhadinha quais são esses 5 elementos. Então, nós temos água, madeira, fogo, terra e metal, tá? Se a gente pegar a medicina ayurvédica, o metal ele é substituído pelo éter, tá? Ou pelo ar. Mas na medicina chinesa nós temos o metal. E aí, então, por que eles pegaram esses elementos? O que tem a ver? Pensa você como se fosse um chinês lá 200 anos antes de Cristo, né? O que você conhecia? Você conhecia a terra, a água, o fogo, as árvores, toda a questão de germinação das plantas, né? A madeira e o metal, né? Que vinha através das rochas, que vinha dos cristais que estavam na terra. Então, todo esse metal. E aí, nessa época, né, eles já começavam a forjar espécies de armas, né? Eles não lapidavam as pedras e faziam lanças. Mais tarde eles começaram a descobrir o ouro, a prata, eles começavam a tornar mais maleável para fazer também espadas, escudos, né? E tudo isso. Eles usavam o fogo para derreter esse metal. Eles usavam a água para apagar o fogo, eles usavam a lança, né, os machados para cortar a madeira, as plantas, né, eles plantavam na terra, eles viam ela sendo germinada na terra. Então isso tudo que a gente está falando aqui é realmente a natureza. É você estar em contato com o Tai Chi, olhando tudo que tem dentro de Tai Chi, tudo que tem à sua volta. Então, olha na sua volta agora, né? Onde você tá? Você tá dentro da sua casa. Dentro da sua casa tem madeira, tem metal, tem fogo, tem água, né? Tem todos os elementos. E aí, então, no teu próprio macrosistema tem um monte disso. Então, por que no teu microsistema não tem também? É porque tem. E é aí que eles foram relacionando tudo o que estava no macro pro microsistema. Então, eles colocaram esses 5 elementos para dentro do nosso corpo, colocando de forma muito prática, que vocês vão compreender, de uma forma assim muito fácil de você entender. Poxa, por isso que o meu fígado é do elemento madeira, por isso que o meu baço é do elemento terra. Isso tudo eu vou mostrar para vocês de acordo com elemento e de todos os órgãos e as vísceras, Zhang Fu. Então, todos eles vão estar bem certinho definidos, tá? Mas no momento, o que eu quero mostrar para vocês? Então, peguem o material e então é como se ali, ó, o Tai Chi, né, ele nos dá a vida. E a vida, ela só surge através das 5 forças elementares. Então, a gente precisa dessas 5 forças para que a vida possa girar. Então, ó, da água, a gente recebe todo o passado genético. Então, assim, a água, o elemento água, ele é totalmente baseado na nossa parte de reprodução.
Então, a parte genética, a nossa energia herdada dos nossos pais, o nosso instinto, a nossa força de vontade. Eu não sei se vocês gostam, mas eu sou um pouco viciada em café. Então, eu peguei minha xícara made in China, lindinho, eu vou tomar, né? Um pouquinho. Já tô gravando o dia inteiro, mas vamos lá. Então, a água, ela é a nossa força de vontade. Ela é nosso instinto, é aquela o que a gente precisa para viver, o que a gente precisa, né, para gerar, para fazer. A madeira, ela já é da nossa inteligência, da nossa criatividade, a questão do pensar. Então eu penso, eu transformo, eu faço, eu ajo. Por isso que a gente atribui a germinação com a madeira, que é o agir, o transformar, o ir, né? Então, o tornar criativo. Aí você já vai vendo, né? O que tá faltando para mim? Criatividade? Opa, tem alguma coisa aí no elemento madeira. Qual é o próximo? O fogo. O fogo, ele é muito da nossa intuição, daquela questão assim de tomar uma direção, para onde eu devo ir, para onde eu não vou, qual a minha questão intuitiva, o que eu devo fazer, a minha força mesmo assim de seguir uma direção. Também muito baseado na sabedoria. Então o fogo é sabedoria, madeira criatividade, tá? Deixa eu ver aqui. Isso tudo tem no material de vocês super explicadinho, tá? Da terra, é como se fosse assim. Sabe aquelas pessoas que são muito sólidas? Eu gosto disso, eu faço isso, eu sou assim. É a nossa solidez. Então, é a nossa... A gente não pode chamar de equilíbrio, porque não significa que a gente vai estar em equilíbrio. Mas eu gosto disso e eu sou assim. Claro, isso pode vir a ser um problema da pessoa não ser maleável? Sim, pode. A gente vai ver mais pra frente cada um dos elementos, mas pode sim. Mas aqui na Terra, a gente tem isso. As pessoas também que estão assim com o elemento terra em bastante equilíbrio são as pessoas espertas. Então são as pessoas assim que... como é que eu posso pôr pra vocês? Não é esperteza de ser malandro, mas é uma pessoa inteligente, espontânea, prática, faz as coisas com muita praticidade, ela é muito versátil, acho que essa é a palavra, assim, pro esperto. Então, uma pessoa versátil, a gente vê muito nessa questão do equilíbrio de terra. E o último, do elemento metal, então, a gente tem a determinação, o orgulho, a flexibilidade, porque o metal ele não é flexível, né? Mas a gente tem alguns, como ouro e prata, que a gente consegue ter essa maleabilidade do metal. Deixa eu ver... E é como assim... Lembra que eu falei antes que cada elemento tem uma questão de expansão, de interiorização? O elemento metal, ele tem totalmente essa questão de você conseguir trazer pro emocional e você conseguir melhorar essa questão. Então, vamos supor, você brigou com o seu chefe, que eu falei lá no comecinho do nosso curso. Você brigou com o seu chefe. E nessa briga, você primeiro interiorizou. Neste momento que você faz essa interiorização dessa emoção, o elemento metal, que ele vai te tornar capaz de colocar o que serve e o que não serve para mim e o que eu devo fazer, tá? Então, o elemento metal mais ou menos é dessa forma. Então, ele te coloca numa forma de interiorização para você conseguir definir as coisas. E aí, se você está com ele muito rígido, você não vai ser maleável, né? Você não vai conseguir, você vai dizer pro teu chefe, não, é assim que eu quero e se não for desse jeito, eu peço demissão, né?
Mas se você for esperto, tiver com o elemento terra bem ok, bem equilibrado, se você tiver o elemento fogo com bastante sabedoria e o elemento madeira com bastante criatividade, né, para desenvolver o que tem que ser desenvolvido, o elemento água para você ter a tua segurança muito boa, o que vai acontecer? Você vai pegar aquela crítica do teu chefe, vai interiorizar através do elemento metal e vai usar todas as outras relações dos outros elementos para você transformar essa questão em algo que realmente vale a pena, tanto para você quanto para o outro, né? Se ele te deu um trabalho que você não quer fazer, o que você ganha, o que você perde, por que você tem que fazer, por que você não tem que, se você vai ter que discutir com ele ou não, né? E é você trabalhar isso. As respostas, elas vão estar em você, mas esse equilíbrio entre os elementos vai ser muito importante para você trazer essa resposta de uma forma muito boa e que seja bom tanto para você quanto para o teu chefe ou para a empresa que você tá. Aqui é um exemplo, mas isso serve também para todos os relacionamentos, né? Teu marido, tua esposa foi lá, brigou com você porque você não fez tal coisa ou esqueceu algo, né? Então você vai interiorizar e vai conseguir colocar tudo muito certo. Isso é o estar em equilíbrio nos 5 movimentos. Mas depois a gente vai falar de elemento por elemento, bem certinho, sobre cada um deles e o que traz esse poder para dentro de cada um dos elementos. Mas de forma mais branda, o que a gente tem, né? Lá, né, eles acabaram... Lembra que eu falei que eles acabaram atribuindo certas características para cada um dos elementos? Então a gente tem o seguinte, a gente tem a teoria dos 5 movimentos, que é por onde ti vai passar, para onde ti vai, né? Para onde essa energia está caminhando, e como que ela vai ser transformada. Então, quando ela passa pelo coração, o que vai acontecer com ela, né? Quais são as características que ela vai carregar, que ela carreia. Lembra que eu falei que a energia Ti, ela carreia aqueles sentimentos? Então, a gente tem o seguinte como característica. Lembrem agora de Yin e Yang, né? De toda essa questão. Então, a gente tem o primeiro elemento, que é o elemento fogo. Esse elemento, o nome já diz, né, gente? Fogo. O que lembra fogo para você? Pensou aí? Então, fogo. Calor, primeiro de tudo. Queimar, né? Ele queima, ele acende. Para onde que vai a chama do fogo? Ela não vai para cima? Não é ascensão. Então, esse Yang, né? Totalmente Yang. Ele tem para onde? Para cima. O Yang vai para cima. Então, esse elemento, o fogo, ele é o extremo Yang. Ele é o elemento mais Yang, né, dos nossos 5 elementos. Então, como característica, a gente trouxe o verão. Não é no verão que a gente se queima do sol, do calor, que tá aquele calor extremo, absurdo. É no verão. Então, por isso que eles colocaram essa estação do ano, que é a estação mais quente, que a gente mais se queima, que tem o sol mais em ascensão, para o elemento fogo. Então, ele cresce, ele tem um movimento de crescer, que é o que eu falei agora. A chama do fogo, ela não aumenta, ela expande. Então, ele tem esse movimento de crescer. Aí, como emoção, a gente colocou a alegria, mas também pode ser a euforia. Então, aquela questão muito eufórica, que você leva um susto, você grita, né? Tem aquele surto de grito, né? Aquilo expande e aí você bate em alguém. Pronto. Aí é o Yang sendo, né? Subiu. Ou ficou muito bravo,
muito quente, né? Aquele rosto quente de bravo. O Yang subiu também. Então, fogo, né? O que a gente vê nas pessoas, assim, que tem o Yang, né? De fogo muito, muito quente. Tem um monte de gente que tem bastante, assim, o rosto bem vermelho. Meu, na hora você vai olhar assim, meu, ó o Yang, né? Tá aqui em cima, tá vermelho. O que é isso, né? O Yang tá crescendo. Então tá subindo. Daqui a pouco ele vai explodir ou vai ter um ataque cardíaco, alguma coisa assim, tem que dar uma olhadinha. Mas o Yang pra cima ele tá crescendo demais. Nós precisamos do equilíbrio fluido novamente. A cor vermelho, assim como eu falei agorinha, né? Pessoas com a face muito avermelhada. Então, o vermelho é a cor característica do fogo. Essa questão de cor a gente tem também na questão do Feng Shui. Então, dentro do teu ambiente, da tua casa, né, a cor que seria para você colocar naquele cômodo, que é característico do elemento fogo, ele seria, então, vermelho. Então, alguns elementos vermelhos e etc. naquela posição da casa. O sabor é amargo, então quando a gente fala em dietoterapia chinesa, a gente vai ter o sabor amargo para esse elemento, né, que é o fogo. A direção é a sul, então lembra que eu falei antes sobre os pontos cardeais? Aqui na questão do Feng Shui, a gente tem o elemento fogo como sendo sul. Então, ele fica ao sul. Então, se você coloca o baguá na tua casa, a gente vai ter no sul o elemento fogo, característica do sucesso, da cor vermelha. Então, é assim que o Feng Shui meio que funciona. Tá? A gente não vai falar de Feng Shui aqui, mas é basicamente por isso que a gente tem essas características para os elementos, tá? Então, no fogo, a nível físico, né, nós temos então Zhang e Fu, tá? Zhang são os órgãos e Fu são as vísceras. Então, lá, né, antigamente, eles dividiram em órgãos e vísceras. Então, eu vou falar para você qual é a víscera e qual que é o órgão dentro dos 5 elementos, tá? Lá no material de vocês, deixa eu até ver a página para vocês pegarem. Vai estar ali na página 6, 7 e 8, tá? A gente tem a tabela de órgãos e vísceras. Então, aqui tá explicando bem certinho para vocês quais são as vísceras e quais são os órgãos e quem é yin e quem é yang. Então, os órgãos, eles vão ser yin e as vísceras vão ser yang, tá? Então, aqui vai estar a diferenciação de yin e yang dentro de cada um dos 5 elementos, tá? Vocês vão entender a partir que eu vou comentando e vou falando. Então, dentro do elemento fogo, nós vamos ter coração e intestino delgado. Então, coração, ele seria o órgão. Intestino delgado é a víscera. Então, coração, yin, intestino delgado, yang, tá? Dentro ainda da questão do fogo, a gente tem a língua. É aonde o elemento fogo vai se manifestar. O que é isso? Na própria língua, nós vamos ter uma região onde vai ficar bem vermelha, mas é mais assim. Você já viu aquelas pessoas que falam e falam demais e expõem tudo, contam segredos ou criticam demais as pessoas e não fecham a boca quando deveriam? Então, é aqui que vai se manifestar o elemento fogo. Então, são pessoas que falam sem pensar, né? Aonde está a sabedoria do elemento fogo? Não tem, porque esse elemento está em desequilíbrio. Então, aqui a gente só vai ter que avaliar se esse desequilíbrio é excesso ou deficiência desse elemento, mas a gente vai ver mais tarde, ok?
E aí ainda a gente tem os vasos sanguíneos. Claro, se a gente tem coração, né, como um elemento que vai carregar ti, que vai bombear sangue, a gente tem para onde vai esse sangue, que é nos vasos sanguíneos. Então, totalmente voltado à hipertensão, hipotensão, né, problemas assim de veinhas, que se tem muito vasos nas pernas, se perde sangue, enfim, é vasos mesmo, tá? O próximo elemento é o elemento terra. Aqui a gente tem uma questão. Esse elemento ele é considerado o elemento neutro. Dentro de algumas estrelas, ele está no centro. Então a gente tem o centro, aí a gente tem fogo, metal, água e madeira. Eu vou deixar uma figura aqui embaixo para vocês olharem, tá? E ele sendo o elemento neutro, é como se ele passasse nesse elemento e esse elemento aterrasse. Porque lembra que a gente falou de extremo yin, extremo yang? Então, você deixar na neutralidade, não é que você vai estar deixando em equilíbrio. Você vai trazer para a fonte de energia ti. Então, quando a gente tem o elemento neutro, que é o elemento terra, a gente vai harmonizar todos os outros elementos. Então, a gente estar em conexão com a terra, conexão com esse elemento, ele é extremamente importante. Porque você vai deixar tudo em equilíbrio. Então, vão para a natureza, coloquem o pezinho na grama, coloquem o pezinho na terra, na areia, aproveita, abraça uma árvore, faz tudo isso porque vai neutralizar todas as outras energias desse ti, ele vai ficar mais limpo, ele vai ficar mais tranquilo para passear. Dentro da casa, né, a gente consegue trazer o elemento terra colocando plantas. Então coloque muitas plantinhas dentro da tua casa. Mexa na terra, vai cuidar de uma violetazinha, né? Vai cuidar de uma plantinha, porque isso vai neutralizar essas energias, tá? E aí a gente tem então a canícula, que ela é uma interestação. Ela fica antes ou depois das outras estações. Por exemplo, a gente tem o verão e a gente tem o outono. Entre o verão e o outono, a gente tem a canícula. Ela é a estação que foi colocada para o elemento terra. Nessa estação, se o teu elemento terra ele não está em equilíbrio, você pode sentir mais cansaço, pode ficar com a mente um pouco mais bagunçadinha, mas ela é uma estação muito boa para você se acostumar com a nova estação que virá. É para isso que ela serve. A gente não está usando o elemento terra como um neutralizador. Então, esse elemento ele vai fazer com que o teu organismo se acostume com a mudança brusca que virá do macrocosmos, tá? Então, ele faz essa organização dos teus elementos. A ação do elemento terra é o vomitar ou o arrotar. Então, pessoas que arrotam bastante, ela tá soltando a energia de uma forma que seria, assim, boa para ela, tá? Então, ela vai soltando essa energia. É o ato que ela tem que fazer para liberar energias. Por que isso? Eu vou pular aqui, mas é para explicar melhor. A víscera e o órgão do elemento terra é estômago e baço pâncreas, tá? Sendo que o órgão é o baço e a víscera é o estômago. Então, o que a gente faz? A gente vai engolindo, né? Todo o alimento ele para no nosso estômago, né? E assim, se a gente arrota, a gente tá voltando essa energia. Não é muito legal você ter azia ou refluxo, porque aí você não tá fazendo de forma natural. Mas o arrotar é natural, tá? Então, uma emoção. Vamos pensar lá no teu chefe de novo, né? Que você não gostou do que ele falou.
Se você engole aquilo e você não gostou do que ele falou, aquilo volta. Então, para você eliminar essa emoção que você não gostou, arrote. Compre uma coca e arrote. Não, mentira, porque eu não gosto que tomem coca. Mas arrote a emoção. Volte essa emoção para quê? Para que esse ti ruim que você escutou, ele não entre no teu organismo. E é por isso que algumas pessoas arrotam bastante, para voltar, para fazer com que isso seja expelido, tá? E aí, então, como emoção do elemento terra, nós temos a preocupação. Então, o ato de se preocupar demais, pensar demais, ficar o tempo inteiro matutando e não conseguir dormir porque fica pensando no que tem que fazer amanhã e por aí vai. Totalmente voltado a isso. Então, a gente tem como cor o amarelo e o local é o centro. Então, o centro da sua casa tem que ter alguma cor amarela, tá? Dentro do Feng Shui. O sabor é o doce, então tudo que for doce é voltado ao elemento terra. E a gente tem então a boca, que seria mais ou menos, não é o falar, é o comer mesmo. Então, quando você está preocupado, o que acontece? Ou você para de comer, ou você come muito mais. Então, você vai ingerindo, ou você tranca a boca e não come mais. Seria por isso, então, que ela é baseada no elemento terra, tá? E a gente tem os músculos. Então, o baço, ele faz segurar os músculos. Então, é como se ele que mantesse os músculos no devido lugar, onde eles devem estar e fortalecidos. Então, os músculos têm a ver com o elemento terra também. O próximo elemento é o elemento metal. O elemento metal, ele tem a energia Yin, como eu já vim falando antes, que a gente interioriza, né? E o metal faz toda essa circulação. A estação do ano é o outono, então é quando você inicia o processo de ficar mais tranquilo. Se a gente olha na natureza, o que acontece no outono? No outono, as formiguinhas não vão lá e começam a catar comida para levar para o formigueiro, para ficar passando o inverno dentro do formigueiro, porque elas não estão tão ativas. É isso que acontece no outono com a gente. A gente começa a interiorizar tudo para no inverno a gente ficar pensando, raciocinando e transformando tudo e eliminando o que é bom e o que não é. Aí no outono, então, é o ato de purificar. Então aqui que a gente vai começar a purificação de todas as nossas emoções, de todos os nossos problemas. Então aqui a gente vai fazer o seguinte, isso é bom, isso não é, né? Com o elemento metal a gente vai conseguir ver o que é bom para mim e o que não é bom para mim. Como parte emocional, o elemento metal ele tem a tristeza. Então aqui a gente traz bem a parte da depressão, da tristeza profunda, tá? Mas na depressão a gente pode ter uma depressão devido ao elemento fogo também, tá? Por causa do coração. Mas isso a gente vai ver depois. Mas aqui é aquela tristeza verdadeira. Do tipo, perdi um parente, perdi o meu marido, perdi meu filho. Então é uma tristeza assim, real, sabe? Perdi meu cachorrinho, meu bichinho de estimação. Então é aquela tristeza assim de luto mesmo, tá? A cor é branco e a posição da casa é o oeste. Então na parte oeste da sua casa vai ter que colocar a cor branca. O sabor é o picante, então alimentos picantes são do elemento metal. Aonde se manifesta? No nariz, então pessoas que têm muita alergia, que fica escorrendo o nariz, pingando, é tudo aqui no elemento metal. E na pele e nos pelos, então alergia, queda, né, de pelo,
placas que possam acontecer na pele, como psoríase, fungo, é tudo voltado ao elemento metal. Qual é a víscera, né, e o órgão? Então, o órgão é o pulmão e a víscera é o intestino grosso. O pulmão faz a separação do que é puro, do que é impuro, do que é bom, do que não é para mim, e o intestino grosso ele vai começar a eliminação disso tudo. Então, esse é o elemento metal. O elemento água, ele é o extremo yin. Então, ele é o elemento mais yin. Caracterizado pelo inverno, que seria a estação do ano mais fria, né, que a gente tem no ano. E aqui a gente tem a questão do eliminar. Então, aqui a gente faz realmente, elimina tudo que não é bom para nosso organismo, elimina tudo que não é bom para a nossa mente. E por isso, qual é a víscera e o órgão? O órgão é o rim e a víscera é a bexiga, que são o quê? Como que a gente elimina, né? A gente elimina pela urina. Então, aqui a gente está realmente eliminando tudo que não é bom pra gente. Como emoção, a gente tem bem forte a insegurança e o medo. Então, lembra, né? Se a gente pensa em crianças que têm muito medo, o que acontece? Ela faz xixi na cama à noite, né? Ela tá muito insegura, ela tem muito medo. Então, pai e mãe que estão me escutando, se o teu filhinho faz xixi na cama, coloquem ele numa questão de segurança, para ele se sentir seguro. Porque aqui ele tá tentando eliminar esse medo de alguma forma, por isso que ele faz o xixi. A cor é o negro no norte, então a cor negra, preto, né? Pode até colocar um azul mais escuro, é relacionado à água na região norte da sua casa. O sabor na boca é o sabor salgado, lógico, muito parecido com a água, né? Questão de mar. E aonde que se manifesta? Vai se manifestar em ossos, dentes, nos ouvidos. Então, se eu não estou escutando direito, vai se manifestar, né, na questão do elemento água. Se os meus ossos são fracos, osteoporose, né, se os meus dentes estão caindo, se o meu cabelo está branco muito cedo, tudo na questão do água. Nós vamos ver certinho essas manifestações um pouquinho depois, quando a gente chegar nos meridianos, que vocês vão compreender melhor, tá? E aí, então, a gente já falou, né, que é a bexiga e o rim, que são do movimento água dentro do nosso organismo. E aí, então, a gente tem o elemento madeira, que ele é yang, mas a questão dele yang é porque está indo para o elemento fogo, então ele tem o ato de germinar, então está crescendo essa energia yang, totalmente voltado, né, à primavera. Então o que acontece na primavera? As florzinhas não estão crescendo? Não tá tudo germinando, tá vindo novos grãos, então tudo voltado a isso. Nesse momento a gente tá trazendo uma nova vida, que no inverno acabou ficando tranquila, parada, para no verão vir. A gente tem que lembrar sempre, porque na China é muito frio e neva, né? Então aqui a gente não tem a neve, dependendo da região que você tá, mas olha na natureza onde você tá, o que acontece no inverno, o que acontece no outono. Dá uma olhada para você ver como no outono as árvores começam a secar, no inverno elas estão secas, não tem tanta plantação, não tem tanta questão, assim, dependendo onde você tá, né? Vai depender, muita coisa, mas lá na China é assim. E aí, então, na primavera começa tudo a germinar novamente. Como emoção, nós temos a ira, a raiva, a mágoa. Então, tudo aquilo assim que fica preso e de repente explode, dá aquelas explosões de raiva, de briga, né? Isso tudo voltado ao elemento madeira. Como cor, nós temos o verde e local na casa a gente tem o leste. Na questão do sabor, é o sabor ácido ou sabor azedo. E nós temos então
como manifestação os tendões e os olhos. Então, dor de cabeça atrás dos olhos, elemento madeira. Dor de cabeça na lateral, elemento madeira também, porque é da vesícula. Problemas oculares, vermelhidão no olho, não consegue ver direito, não consegue enxergar, fica com a vista fraca, tudo voltado ao elemento madeira. E aí, então, como órgão e víscera, nós temos o fígado como órgão e a víscera como a vesícula biliar. Então, sabe aquela questão do Mágico de Oz? Ficou verde de inveja, né? A gente pega aqui a inveja muito no elemento madeira. O Hulk, né? A gente tem o Hulk verde, né? E o que acontece com ele? Ele começa a ficar com raiva, ele começa a ficar verde e ele tem aquelas explosões de raiva que vai batendo em todo mundo. É uma forma aí de você associar um pouco a questão do elemento madeira. Então, dentro desses elementos, a gente tem a teoria dos 5 elementos, dos 5 movimentos, que é como esse Ti ele passeia dentro dos elementos e o que acontece quando algum dos elementos está fora dessa questão energética, né? Está em desequilíbrio. Como que essa energia ela vai circular dentro dessa estrela? Qual é esse movimento todo? A gente vai ver então na próxima aula a teoria dos 5 movimentos, dominância, contradominância, né, e ciclo de geração. E aí você vai compreender por onde essa energia ela vai passear. Além disso, nós vamos falar mais a fundo de cada um desses elementos, mas na questão da parte emocional, tá? Na parte assim do que acontece no nosso emocional com cada um dos elementos. Eu acho que essa aula é isto. Então, eu te vejo na próxima aula e até!